Você é uma intermediária dos benfeitores amigos da casa. Que eles conhecem melhor o grupo do que eu mesma, né? Então eles sabem as necessidades de cada um de nós. Então isso eu sempre peço assim, aos bons espíritos para me orientarem, para me intuírem, para que eu fale aquilo que realmente todos necessitam ouvir. E quando ela me falou hoje à tarde, eu me lembrei de um estudo desse livro que eu fiz numa época muito crítica da minha vida. Foi uma guinada assim total e absoluta na minha existência, uns 3 anos e pouco atrás. E para mim essa mensagem foi de uma importância vital, muito grande, porque me ajudou muito a refletir. Mas antes de entrar no assunto, até ela tem o título Experiências Novas. É desse livro, Nascente de Bênçãos, que infelizmente está esgotado, né? Ele foi psicografado na época de uma viagem do Divaldo Pereira Franco lá para a Europa. Ele visitou 11 países e fez palestras em 31 ou 32 cidades de cada país que ele, vamos dizer, dos vários países, dos 11 países. E o interessante é que ele fazia a palestra, olha bem como é o trabalho do médium. Ele, além de fazer as palestras, quando chegava à noite em casa, né, ou no apartamento onde ele estava, não sei, aí a Joana o chamava para psicografar sobre aquela palestra que ele tinha feito naquele dia. Então são assim assuntos excelentes em todos os sentidos. E escolhi essa mensagem, mas antes eu queria ler uma mensagem aqui. Não é esse, tá aqui. Que eu tenho várias assim coisas que eu acho importantes nos livros e transcrevo no papelzinho e ficam arquivados. Aí disse o seguinte: quando Jesus afirmou que conhecendo a verdade nos libertaria, deu-nos uma lição imorredoura, porque a verdade, o conhecimento e a sabedoria são instrumentos necessários e imprescindíveis para todo aquele que realmente deseja evoluir. Então, como a gente vai chegar à verdade? Através do estudo, do conhecimento. E é o que não nos falta para todos nós que somos dentro da área espírita, não nos falta livros para adquirirmos esses conhecimentos. Só do Chico Xavier são 400 e tantos livros, né? Então nós temos que estudar, tanto é que comigo acontece muito isso. Quando eu estou nos momentos difíceis, eu não fico arrasada, chorando, qualquer coisa, eu vou correndo atrás dos livros. E sempre a gente recebe aquela lição consoladora e esclarecedora. Ninguém é vítima. Nós só somos vítimas de nós mesmos. Eu posso ser meu algoz ou meu benfeitor. A escolha é nossa. Como tem uma mensagem aqui também, que foi tirada de um site, falando, olha bem, olha que mensagem importante. Os antigos essênios, em um texto que tem mais de 2.500 anos, nos lembra de nossa relação com o mundo que nos rodeia. E diz simplesmente que nosso mundo é nada mais, nada menos que um espelho daquilo em que nós mesmos nos tornamos. Então, quando olhamos dessa perspectiva, um mundo que parece cruel, não é a visão hoje do mundo que a gente tem? Estúpido e colérico, que traz sofrimento a nossos irmãos de todo o planeta, esse mundo é um espelho daquilo que nos tornamos como indivíduos, famílias, sociedades e nações. Não é bom nem mal o mundo, nem certo nem errado, é apenas um reflexo do que nós somos. A condição do planeta é um mecanismo de feedback, quem entende de computador é o retorno, né? Exatamente é isso.
Então, como que vai acontecer essa mudança? Nós vamos mudar o mundo? O único jeito da gente mudar é a nós mesmos. Eu não mudo ninguém. Por mais que eu tente mudar alguém, nós temos exemplos, acho que todos têm exemplo tentando mudar alguém na família. Ou alguém, algum amigo, algum conhecido. Nós não mudamos ninguém. Já é tão difícil a nossa mudança. Ou alguém consegue mudar fácil, tem o conhecimento de um defeito seu. Consegue se libertar dele da noite para o dia? Muitas vezes nós vamos levar várias e várias encarnações para nos libertarmos daquele defeito, que a gente o mantém durante muito tempo. É muito difícil, por isso que a gente tem que ter essa compreensão. E vamos entrar aqui no livro, no capítulo Experiências Novas. É uma visão assim muito clara da nossa existência. Em primeiro lugar, nós temos que saber por que eu estou aqui. Qual o sentido da minha vida? O que Deus quer comigo? O único objetivo de Deus é nos educarmos, só isso. Ele não quer nos punir, não quer nos castigar, Deus é amor. Outro ponto importantíssimo, nós temos que perder totalmente aquela visão antiga de Deus. Deus é único e exclusivamente amor. Deus não pune, Deus não castiga, nem se vinga de nós que somos ainda crianças espirituais. Né? Aí ela diz assim, ó, nunca desdenhes das provações e dos desafios que te surpreendem pelo caminho da evolução. São eles, esses desafios, esses sofrimentos, os encarregados de nos facultar experiências novas, mediante as quais adquiriremos maior soma de conhecimento e de iluminação. Então, tudo que acontece na nossa vida tem esse objetivo. Por pior que pareça, um dos outros pontos que a gente tem que trabalhar muito, nós nunca somos vítimas de ninguém. Tá? Botem isso na cabeça. Que a gente gosta sempre de se colocar como vítima. Esse aí que é o nosso maior erro. As provas e expiações constituem valioso recurso da vida para a reabilitação dos teus gravames cometidos ao longo da marcha ascensional. De todas as nossas encarnações anteriores, tudo isso, vamos dizer, nós precisamos dessas provas e dessas expiações. Me lembrei que as provas são até, vamos dizer, escolhidas, a maioria por nós. Antes de reencarnarmos, nós escolhemos até determinadas provas, que lá no mundo espiritual, a gente, não, eu vou conseguir passar por essa prova. Mas quando chega aqui, começa a fraquejar. Ah, eu não aguento isso. E tal, e por aí afora reclama. Mas nós mesmos escolhemos. Já as expiações, não. As expiações são impostas. Mas impostas por quê? Porque aquele espírito é tão recalcitrante, tão assim, rebelde diante das leis do amor, que ele vem várias e várias reencarnações repetindo sempre os mesmos erros. E aí acaba vindo numa expiação dolorosa para aprender a se controlar. Um exemplo disso que eu acho, temos um baiano aqui, que é um exemplo, que ele, quando nasceu, ele nasceu com uma doença degenerativa, que com menos de 30 dias o médico chegou para a mãe e disse, ó, para de dar alimento a ele, deixa ele morrer, não tem solução. Só que ela não aceitou. Então, com 5 anos, ele cada vez, os membros, tudo, a cabeça dele, já com 30 e tantos anos, é totalmente pendida para trás, é encostada nas costas. Ele vê o mundo de cabeça para baixo. E olha, ele com 5 anos foi alfabetizado, depois ele, não contente de aprender a ler, ele ainda pediu para a mãe colocar uma almofada para segurar a cabeça, para ele aprender a escrever com a boca. Ele fez 2 faculdades. E hoje ele faz
vamos dizer, palestras de incentivo para os jovens. Até fora do Brasil foi chamado, como o próprio australiano também, que nasceu sem braços e sem pernas. E a maior alegria dele hoje é ser pai, conseguiu. Que teve uma companheira que ficou com ele e ele conseguiu ser pai. Mergulha, faz tudo que nós, muitas vezes, com 2 braços e 2 pernas, não fazemos. Então é isso, é uma expiação, ao mesmo tempo missionária, porque ele está ensinando como deve reagir. Né? E nós, muitas vezes, como me lembro de uma frase que foi até meu marido que na época, logo comecei a namorar, ele me passou. Eu era triste porque não tinha sapatos. Até que um dia encontrei um que não tinha os pés. É a nossa condição. A gente sempre se acha triste por falta de alguma coisa. Só que se a gente olhar para trás, tem coisas milhões de vezes piores do que a nossa. Então, ó, todos os indivíduos possuidores do discernimento sabem do significado espiritual da existência terrena, devendo cada um investir os melhores recursos a fim de desenvolver as possibilidades na edificação de si mesmo. Deus nos criou a todos iguais. Nos deu todos os potenciais divinos. Vamos lembrar o que Jesus disse a seus discípulos quando eles ficavam admirados, vendo aquelas coisas maravilhosas que Jesus fazia, curava e por aí afora? Ele disse para os discípulos, tudo isso que eu faço e muito mais vós também um dia fareis. Nós todos faremos um dia. Hoje, ainda, graças a Deus, que nós não temos os poderes de Jesus. Porque senão nós estaríamos fazendo muito mais mal do que bem. Né? Só viemos no momento das nossas raivas, das nossas irritações. A vontade de esganar alguém, qualquer coisa assim. Quando a gente se sente vítima por aí afora. Então, mas a coisa vai chegar. Quando a gente conseguir aprender o amor puro e verdadeiro dentro de cada um de nós vamos ter tudo aquilo que Jesus teve. Teve não, tem. E Jesus continua no leme do nosso planeta. Para que os tentames, tudo isso, nós sejamos felizes, surgem esses desafios. A Joana tem até um livro, Vida, Desafio e Soluções. Os desafios surgem para a nossa vida para justamente impulsionar a nossa evolução. Né? Que se apresentam de maneira variada. E cada um de nós é uma individualidade. Não tem um ser na face da Terra igual ao outro. Não existe. Podem ser gêmeos idênticos, mas os temperamentos, o modo de ser é sempre diferente. Então as nossas reações sempre vão ser muito pessoais. Aí ela dá o exemplo da natureza. As plantas enrijecem as fibras através dos ventos que as açoitam. Não, aquela planta frágil, vê aquele vento, a gente vai ter umas até que não aguentam, quebram. Mas é através daquela ventania que ela vai se fortalecendo. Os metais tornam-se mais resistentes graças a temperaturas elevadas. As gemas preciosas, né, adquirem brilho mediante a lapidação dilaceradora. Assim também o caráter humano. Imagina se a nossa vida fosse, vamos dizer, tudo que a gente quisesse fôssemos servidos. Nós estaríamos ainda vivendo lá nas cavernas. Porque nós não teríamos incentivo. Para que eu vou trabalhar? Para que uma criança que é criada com todo o mimo em casa, que dá tudo para ela, ela vai crescer inútil. Não vai fazer nunca nada, porque nunca teve chance de aprender. Então é isso que a gente tem que ver, a grandiosidade da vida, que está sempre nos ensinando. Então, ó, que o ser humano se aprimora cada vez mais por meio dos sacrifícios e das lutas que são empreendidas, fortalecendo os sentimentos que se enobrecem, desenvolvendo as aspirações iluminativas que se encontram em germe.
Todo, como eu disse de início, todo o potencial divino está em mim. Mas são sementes ainda. A semente do amor já germinou totalmente em nós? Não. Que o nosso amor, por exemplo, ainda é muito condicionado. Nós amamos com condições. Agora, o verdadeiro amor, quem nos ensinou foi Jesus. Que ele amou incondicionalmente a todos. E continua aqui. Toda a ascensão, toda a evolução, todo o crescimento espiritual é realizado mediante os tributos de abnegação e de aflições que dizem respeito ao esforço aplicado durante o tentame. Ninguém atinge o topo de uma montanha aqui sem passar pelos diferentes níveis que lhe dão acesso. A nossa evolução é assim, etapa a etapa. Ninguém vai conseguir pular obstáculos e chegar lá no cume sem passar por todos os processos que são experiências que nós temos que passar. Isso é uma coisa natural. Ninguém vai daqui, vai desencarnar nessa encarnação, bom, vai chegar anjo do lado de lá. Temos ainda milhares e milhares e milhares de encarnações pela frente. Porque muitas vezes não pensem que uma encarnação é suficiente para a gente se aprimorar, para evoluir. Tanto é que já escutei uma vez um palestrante falar que geralmente os nossos mentores espirituais fazem uma avaliação do nosso grau evolutivo, se nós melhoramos um pouquinho ou não, de 1000 em 1000 anos. Não é assim, ninguém melhora. É só nós vermos nessa encarnação, melhoramos um pouquinho, melhoramos, mas tem muitas outras coisas que até a gente adquire de defeitos, né, e tal. Então, ó, por isso mesmo a existência física é mais do que uma aventura, constituindo-se um aprendizado metódico e continuado, que se realiza através da observância dos seus programas educativos. Olha, uma das coisas mais importantes que a gente tem, a nossa vida, tudo que nos acontece, desde o momento do nosso nascimento, tudo é certo. Não existe nada de errado. As pessoas com quem a gente convive, o local que você vai conviver, tudo é certo. Por quê? Porque não existe, vamos dizer, coisas ao acaso. Tudo segue uma ordem perfeita. Nada acontece de errado. Até essas barbaridades que a gente escuta, quem fica revoltada muitas vezes quando escuta, tudo está seguindo o roteiro perfeito. Que para Deus, vamos dizer, no caso, quando a gente escuta notícias que alguém morreu com uma bala perdida, ou que foi isso, foi aquilo, coisas assim terríveis, trágicas. Gente, meu Deus do céu, nada foge aos desígnios de Deus. Tudo segue o roteiro perfeito. E a justiça de Deus é perfeitíssima, não tem nem palavra para falar, de tão perfeita que ela é. E continuando. Não cessam desse modo as oportunidades de crescimento de interior e de aquisição de sabedoria. Por quê? Porque são duas as asas que ajudam a nós adquirirmos sabedoria. É a asa da inteligência e a asa da moral. A moral a gente só adquire através do quê? Do bem que nós fazemos ao próximo. É a caridade. E a inteligência, ela vai se aprimorando conforme nós vamos estudando, exercitando a nossa inteligência. Só um instantinho. Então, ó, tudo tem, vamos dizer, tudo é certo. O aguilhão da dor é muitas vezes o estímulo necessário para que o ser humano abandone o marasmo. Tem gente que está lá acomodada a sua vidinha, não quer saber de nada, de repente vê uma dor forte para aquela pessoa sair daquela condição, que é a mesma coisa uma água parada. Deixem uma água parada num local, o que vai acontecer? Vão começar a vir miasmas e hoje em dia então o mosquito da dengue e fora os outros mosquitos, né, que no final é tudo mesmo,
vão proliferar cada vez mais. Então é a mesma coisa a gente. Então a dor muitas vezes vem para justamente nos impulsionar. É esse o objetivo. Não de nos castigar, nem nos punir. Que Deus é amor. Não, nesse processo de evolução inevitável, que a evolução é uma lei divina, ninguém fica parado pela eternidade como espírito inferior. Por mais que fique nessa condição, vai chegar um momento que ele vai ser impulsionado. Que está na lei de Deus. Deus não cria nada ao acaso e nem para ser perdido. Porque senão ele estaria tendo falhas. E Deus não falha. Não te detenhas, pois, aí diz o seguinte, nos tempos que muitas vezes vive a vida mais para o passado do que no presente. Ou outros vivem pensando só no futuro. O que importa é o presente. Se ele não está bom, é porque o nosso passado não foi grande coisa. E se nós queremos um futuro bom, vamos fazer hoje o melhor que está nas nossas possibilidades. É só isso. É só isso. Então, o que importa para nós é o presente, é o hoje. Que eu me lembrei até no livrinho Jesus no Lar, tem uma historinha que acho que era a sogra de Pedro, que questionou para Jesus qual seria, que ela via ele fazendo tantas maravilhas, né, e tal, qual seria o maior talismã para ajudar o ser humano. Aí no final, depois dele fazer, que eu não me lembro dos detalhes que ele fez, né? Ele disse, sabe qual é esse talismã? Que está nas mãos de todos nós, sem exceção, é o dia, é o tempo. Já repararam por que tem noite e dia? Porque cada dia tem novas oportunidades da gente se corrigir, se melhorar. Esse é o objetivo do tempo. Que fora do nosso planeta não existe o tempo. É algo até difícil para a gente entender, né? Mas não existe tempo. Para Deus não existe o tempo. Presente, passado, futuro é tudo para Ele uma coisa só. Nós não. Nós estamos dentro do movimento do nosso planeta. De rotação, de translação e outro movimento aí que também já foi descoberto pelos cientistas. Que acontece de 25 mil anos, que é o que está acontecendo atualmente no nosso planeta. Por isso que está essa mudança radical no clima e tudo. Não é só o homem que é o causador. Então, isso faz parte desse movimento. Nós não sabíamos por quê. Ninguém já viveu aqui num corpo só 25 mil anos. Então, imagina 25 mil anos atrás, a tecnologia, o conhecimento era totalmente bem inferior ao atual. Né, e tal. Aí diz aqui, ó, movimentando-te entre pessoas que constituem teu círculo familiar, social e humano, que nós temos, nosso ambiente da família, o ambiente do trabalho, o ambiente dos amigos, por aí afora. Utiliza-te com sabedoria do ensejo e amplia os relacionamentos, auxiliando o organismo coletivo com as tuas palavras, os teus exemplos de amizade, de compaixão e de solidariedade. Há muito sofrimento escondido sob tecidos custosos e aparência cuidada. Tem muita gente que não quer, mas por dentro está lá sofrendo totalmente infeliz, inseguro ou revoltado com alguma coisa. Porque muitas vezes a pessoa não transparece a infelicidade interior, ou até por orgulho, para ninguém pensar que ele é sofredor, né? Mas está lá. Então, aquilo que a gente puder beneficiar, seja quem for, não deixe de fazer, porque isso estará te ajudando também. Então, ó, aquele que conquista, esse é um ponto que eu queria que todos marcassem bem, é uma frasezinha pequena. Aquele que conquista a fé em Deus e compreende o significado existencial, possui um tesouro de indiscutível qualidade. São esses dois pontos que nós temos que trabalhar. Fé em Deus, não aquele Deus do Velho Testamento, mas aquele Deus que Jesus nos ensinou, que é o Pai, que só quer o nosso bem, né?
E eu entender por que eu estou aqui, qual o sentido da minha vida. Por que aquele nasceu aleijado, aquele nasceu numa família riquíssima, outro nasceu numa miséria só, e por aí afora, que são os questionamentos que eu fazia demais, né? E eu, graças a Deus, hoje nós temos a resposta na doutrina espírita. Então, quando você começa a entender isso, você já tem a vida mais tranquila. Não fica olhando alguém numa condição como esse australiano, né, que não tem braços nem pernas, nasceu assim. A gente, coitado, não merecia isso. Ao contrário, vamos ver que a bondade divina é grande para aquele irmão e para todos os outros que acontece alguma coisa. Sempre é para beneficiar o espírito, que a gente é muito comprometido com a carne, com a matéria. E nós não somos isso. Isso aqui é temporário. Quem é que vai ficar com esse corpo eternamente? Tem alguém aí? Lógico que não. Porque esse corpo é perecível. Então, mas nós, espíritos, somos imperecíveis. Somos imortais, eternos. Então, o que importa pra gente? Tanto é quando a gente perde um ente querido, como foi agora, semana passada, minha sobrinha perdeu o filho dela de 23 anos. Então foi assim, é doloroso, mas não perdeu, que ele continua vivo. E graças a Deus ela tem visão, vidência e viu o filho, depois de um tempo já em melhores condições sendo amparado. Isso, olha que conforto pra gente. Saber que um dia nós vamos reencontrar todos os entes queridos que nós perdemos. Essa é a certeza. Que Deus não nos iria criar numa condição assim para termos tantas dificuldades de convivência para depois nos separar, acabar. Cadê os nossos laços? O que une as pessoas? Aliás, qual é a família espiritual? É onde tem amor. Então, muitas vezes tem famílias que só tem briga, discussões. Essa não é uma família verdadeira espiritual. Eles estão aprendendo a vencer suas dificuldades. Mas a verdadeira família do plano espiritual é onde estão ligados pela afinidade, pelo sentimento de amor entre uns e outros, né? Aí diz, o mundo encontra-se refém de indivíduos que se movimentam automaticamente, sem direção nem objetivo existencial. E infelizmente hoje, principalmente os jovens, se tiver jovem aqui sabe, essa maquininha aí, esse celular, que veio ajudar a nós na tecnologia, acabou o homem se escravizando a ele. Eu recebi agora, recente, uma mensagem do Papa Francisco, falando exatamente sobre isso. Porque, vamos dizer, quando eu falo no WhatsApp, eu vou lá naquele telefoninho lá em cima para escutar a voz da pessoa. Mas a maioria não, só faz... que tem uma agilidade hoje fabulosa para digitar. Né? Digitam os dedos, mas a gente nem enxerga, de tão rápido que é. Mas o contato com a pessoa, ou então uma família inteira no ambiente, vamos dentro de casa, cada um com o seu celular, não está vendo mais diálogo, mais comunicação. Então é muito importante a gente usar a tecnologia, sim, que ela veio para ajudar o homem, não para escravizar. Que é o que está acontecendo, as pessoas estão se robotizando. Eu vi lá no tempo que o meu marido ficou internado no hospital, só celular. Até os médicos mesmo não chegavam perto do paciente. Era direto, se tem algum médico, me desculpe, mas é algo para refletir. Não chegavam perto do paciente, era tudo lá no computador. Como se o computador é que fosse o Deus de tudo. É algo para a gente. Tem que refletir isso, né? Então, aqui, continuando aqui, que o nosso tempo já está pertinho de acabar. E essas pessoas, né, que ficam nessa condição, sem um objetivo, sem um entendimento do que é a vida, não se permitiram experiências novas, que os credenciassem à conquista de mais expressivos recursos de autoiluminação.
tudo que a gente faz, que vem para nós muitas vezes, é esse o objetivo, é impulsionar o nosso progresso. Nós não estamos aqui numa colônia de férias. Nós estamos aqui num hospital escola. E é presídio também. Né? Que muitas vezes aqui, por mais que a gente queira sair daqui, ainda só vai na hora certa. Embora quem vai fora da hora, aí é mais infeliz ainda. Então é isso que a gente tem que aprender. Nós estamos aqui para aprender e evoluir. Deixaram-se consumir pelo desencanto ou se permitiram desistir de tentativas desafiadoras. A existência carnal tornou-se-lhe tediosa, porque não alcançaram alguns dos objetivos que perseguiam, né? Digo, eu não consigo, aí não quer mais nada. Ficar lá sem aproveitar as coisas boas que poderiam lhe acontecer. Então, outro fato que acontece muito. A cada instante, relacionamentos afetivos que se iniciaram sob juras de fidelidade e constância. Eu te amo, seremos felizes para toda a vida, né? Principalmente na hora lá, né? E tal, faz aqueles juramentos e tal, né? Olha o que acontece. Transformam-se em labirintos escuros de sofrimento e de desastre ou fogueiras abrasadoras de revolta e de crime. Eu me fez lembrar agora daquela atriz, eu gostava dessa dela, Dorinha Duval, se eu não me engano. Que ela acabou casando com o rapaz mais novo e tal, lógico, o rapaz deve ter casado por interesse, porque tinha nome e tal, né, a Dorinha Duval, e ele começou a traí-la, ou desdenhou, não sei mais o que, e ela acabou matando. Destruiu a vida dela. Ficou 10 anos presa, depois parece que entrou numa igreja evangélica. Meu Deus, que amor é esse? Como a Joana diz, é uma frase importantíssima, o amor, o verdadeiro amor, liberta. O ódio que agrilhoa, o ódio que prende, porque muitos amores, entre aspas, transformam-se em ódios terríveis. Que amor é esse? Imagina se Jesus, com todo o amor que ele teve pela humanidade, nós que fazemos só coisas erradas, se transformasse o amor de Jesus em ódio? Não existe isso. Continua nos amando do mesmo jeito, sabendo que nós somos crianças ainda espirituais, né? Aí, funções de destaque na sociedade. Tem gente que adora, quer ser celebridade de qualquer maneira, né, e tal, né? Que exalta o personalismo e a vaidade. Subitamente se convertem em cárceres de dor e desastre moral. Quantos e quantos? Riquezas invejáveis, né, que adornam o ser com projeção no mundo em ambições crescentes, escondem conflitos íntimos e medos não dimensionados que o aturdem continuamente. Então, o dinheiro que traz felicidade? Emmanuel, num dos livros dele, acho que é o Fonte Viva, tem uma mensagem falando sobre o dinheiro. O dinheiro é neutro. Ele foi criado, é providencial. Mas desde que nós também não nos escravizemos a ele não domine a nossa vontade. Quando nós utilizamos em nosso benefício e em benefício de todos aqueles junto a nós, são importantes. Tanto é que aquela historinha daquela passagem de Jesus, é mais fácil o rico, o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Isso é muito relativo. Tem muitos ricos que usam a sua riqueza para dar investimento, evolução. Quantas e quantas famílias recebem emprego, trabalho? Esse que é o verdadeiro objetivo da riqueza. É ajudar ao progresso. E progresso é lei universal. Não é um crime, ao contrário, mas aquele que usufrui a sua riqueza única e exclusivamente para o seu benefício, esse sim, é aquele rico que não vai entrar no reino dos céus. O que é esse reino dos céus? Não é um local no céu, é a nossa consciência, é o nosso interior. Esse que é o verdadeiro reino dos céus que Jesus veio trazer para a humanidade.
Agora, em sentidos opostos, ao contrário, né, situações difíceis e afligentes, pessoas passando com grandes sofrimentos e dificuldades, passados em períodos iniciais das provas rudes e testemunhos necessários, transformam-se em harmonia e bem-estar, auxiliando na consolidação do equilíbrio e da alegria de viver durante todo o transcurso da existência física, né? Resignação, portanto, ante as dores e decepções, não constitui submissão masoquista ou acomodação irresponsável, porém, mecanismos de sabedoria para melhor enfrentar futuras ocorrências que se encontram programadas em todas as vidas. Ninguém sabe o que a vida nos aguarda, porque eu não sei aquilo que eu ainda necessito passar. Mas quando eu sei que eu estou aqui para crescer, evoluir, aí qualquer coisa que me aconteça, eu vou passar por aquilo com mais tranquilidade do que sem saber. Porque sem saber, a gente acaba se colocando como vítima, que eu falei de início. E aí é dose. Então, ó, já estou encerrando. A reencarnação tem uma finalidade superior. Não apenas oferece ensejo para a reparação dos males que foram praticados até nessa encarnação e em vidas passadas, mas para, sobretudo, para a conquista de novas experiências que se incorporarão ao patrimônio do espírito para seguir Jesus por todo sempre. Quem se recusa a empreendimentos novos permanece na estagnação do já conquistado. Sê tu quem avança, confiante e responsável, aprendendo mais e produzindo melhor. O espírito é um conquistador do infinito. Não te bastem as realizações conseguidas. Segue além. Toma Jesus por modelo e apoia-te nele, seguindo a trilha que te deixou, convidando-te para alcançar o reino de Deus. Então a mensagem é essa. Eu queria só ler um trechinho rápido dessas mensagens que eu trouxe. Está aqui. Não. Acho que eu não trouxe. Que diz que as bem-aventuranças têm esse objetivo, de impulsionar o nosso progresso, a nossa evolução. Quando ele disse bem-aventurados os que sofrem, os que choram, porque essas pessoas, vamos dizer, eu estou passando por um sofrimento, mas é onde eu estou me preparando para me libertar dos erros que eu cometi. Eu tenho consciência que aquilo, o objetivo é me impulsionar, não me destruir. Então, por isso que são bem-aventurados todos aqueles que sabem sofrer. Que, como a Joana mesmo diz, nem todos os que choram são bem-aventurados. Quando eu choro com raiva, eu não precisava, não tinha que passar por isso, tal. Não sou bem-aventurado, não. Mas quando eu passo por alguma aflição, alguma dificuldade, com humildade, e sabendo que aquilo não é por acaso, aí eu sou bem-aventurada, porque assim, dali, eu estou me libertando. Tá bom? Então, que Jesus nos abençoe e possamos refletir sobre todas essas lições que os bons espíritos nos passam. Muita paz para todos.